O relógio marcava quase 8 da noite quando Isabela ainda estava diante da tela do computador em uma sala quase vazia da empresa de exportação onde trabalhava. O ar-condicionado gelado e o barulho distante dos carros da Avenida Paulista eram as únicas companhias. Isabela, a voz firme de Dona Marta, sua chefe, ecoou na porta. A jovem ergueu os olhos, ajeitando os óculos de leitura. Sim, senhora. Dona Marta entrou apressada, segurando uma pasta de couro. Estava nervosa. Os saltos ecoavam pelo piso de mármore. A viagem para a Turquia. Eu não vou, disse sem rodeios. Isabela piscou surpresa. Mas a senhora é quem deveria assinar o contrato com os turcos. Pois é, mas acabo de receber uma ligação. Assunto pessoal e alguém precisa ir no meu lugar. Marta a olhou fixamente. Esse alguém é você. Isabela engasgou. Eu? Mas eu nunca saí do Brasil, mal falo inglês direito. Não importa, você é dedicada, sabe todos os detalhes do projeto e não tem escolha. O voo sai amanhã cedo. Entregou a passagem e a pasta. Apenas não me decepcione. O coração de Isabela disparou. Turquia, outro continente, outro mundo. Naquela noite, sozinha em seu pequeno apartamento em São Bernardo, mal conseguiu dormir. Pensava em como uma funcionária simples de vida tão comum podia de repente ser lançada em algo tão grande. Olhava pela janela as luzes da cidade e se perguntava: será que é um castigo ou um presente? O voo parecia interminável. Isabela, encostada na janela, observava o céu tingido de laranja enquanto o avião se aproximava de Istambul. O coração batia rápido, ansiedade, medo, curiosidade, tudo misturado. Ao desembarcar, ficou impressionada com a grandiosidade do aeroporto. Línguas diferentes ecoavam ao seu redor. Cheiros de especiarias vinham de cafés próximos. Sentiu-se pequena, perdida. Um motorista a aguardava com uma placa onde seu nome estava escrito de forma torta: Isabela. Ela sorriu nervosa e se aproximou. Sou eu, Isabela. Foi levada direto para o escritório da empresa parceira, um prédio moderno de vidro com vista para o Bósforo. Lá dentro, tudo parecia luxuoso demais para alguém como ela. Na sala de reuniões, encontrou-se com ele. Emir Demir. Alto, elegante, terno impecável, o olhar penetrante, frio, avaliava cada detalhe dela. Quando falou, sua voz soou firme, carregada de autoridade. Você não é Marta Rodrigues. Isabela engoliu em seco. Sou Isabela. Trabalho com ela no Brasil. Infelizmente, houve uma mudança de planos e tentou sorrir, mas o olhar dele a deixou sem ar. Eu vim representá-la. Emir se recostou na poltrona de couro, cruzando os braços. Manda uma assistente em lugar de uma diretora? É assim que sua empresa nos trata? Ela corou, sentindo-se diminuída. Eu posso não ter o cargo, mas conheço o projeto de ponta a ponta. Sei cada detalhe. A reunião começou, mas Isabela mal conseguia se concentrar. Não era só a pressão do trabalho,
mas a forma como Emir a observava, como se pudesse enxergar dentro dela um homem tão distante de sua realidade, mas que a intrigava de forma inexplicável. Quando a reunião terminou, Emir se levantou e disse em tom seco: "Amanhã, às 9, não se atrase." Ela assentiu, mas quando estava prestes a sair, ouviu-o dizer, sem olhar para ela, "E vista algo mais apropriado. Aqui, os detalhes importam." Isabela saiu com o rosto em chamas, dividida entre a raiva e a sensação estranha que aquele homem lhe causava. Na manhã seguinte, Isabela vestiu seu melhor vestido social, simples, mas elegante. O coração disparava a cada passo que dava em direção ao prédio espelhado da empresa turca. Quando entrou na sala de reuniões, Emir já estava lá, impecável, como se tivesse saído de uma revista. Ele a olhou de cima a baixo, sem dizer uma palavra, mas Isabela percebeu a aprovação silenciosa em seu olhar. Durante horas, discutiram contratos, números e estratégias. Para a surpresa de Emir, Isabela dominava cada detalhe, mesmo nervosa, mostrava firmeza. Ele se pegou admirando a forma como ela defendia seu ponto de vista, sem medo de contradizê-lo. "Você fala como se este projeto fosse seu", ele comentou, encostando-se na mesa. Ela respirou fundo e respondeu: "Talvez não seja meu por contrato, mas é o trabalho da minha vida. Eu lutei por isso." Houve um silêncio pesado. Emir a encarava como se estivesse vendo algo que não esperava. Mais tarde, ele decidiu levá-la para jantar sob a justificativa de continuar a conversa. O restaurante ficava à beira de Bósforo, iluminado por luzes douradas que refletiam na água. Isabela nunca tinha visto nada tão bonito. "E então, Isabela?" Emir disse, servindo vinho em sua taça. "Uma brasileira simples, em Istambul? O que a trouxe até aqui?" Ela sorriu sem graça. "O destino e uma chefe que me mandou no lugar dela." Ele arqueou a sobrancelha. "Ou talvez algo maior." Ela desviou o olhar, sentindo-se exposta. O clima entre os dois ficava mais intenso a cada minuto. Havia algo na forma como Emir a olhava que a fazia esquecer quem ele era, um milionário inalcançável, e quem ela era, apenas uma funcionária substituta. Quando a noite já avançava, ele a acompanhou até o carro. O vento frio da cidade soprou contra o rosto dela, fazendo seus cabelos voarem. Emir se aproximou, quase sem perceber. "Você me intriga, Isabela", sussurrou em tom grave. Ela sentiu o coração disparar. Antes que pudesse responder, Emir segurou seu rosto e a beijou. Um beijo intenso, arrebatador, que fez o mundo desaparecer por um instante. Mas logo ela se afastou assustada. "Isso não pode acontecer", disse ofegante. "Somos de mundos diferentes." Emir apenas sorriu enigmático. "O impossível sempre foi o que mais me atraiu." Isabela entrou no carro com as mãos trêmulas, sabendo que algo havia mudado para sempre. Nos dias seguintes, Isabela tentou se convencer
de que o beijo com Emir tinha sido apenas um impulso, algo que deveria esquecer. Mas cada vez que se encontravam, a tensão aumentava, olhares demorados durante as reuniões, toques sutis quando pegavam o mesmo documento. Era impossível negar. Havia algo entre eles. Numa noite, Emir a convidou novamente para sair. Desta vez, levou-a até o grande bazar, entre corredores cheios de cores, especiarias e joias. Isabela se encantava como uma criança. Ele a observava com um sorriso discreto, como se descobrisse o mundo através dos olhos dela. Você enxerga beleza até nas coisas mais simples, ele comentou. E você não? Ela retrucou, olhando diretamente para ele. Por um instante, Emir pareceu vulnerável, mas logo desviou o olhar. Quando estavam quase saindo, Isabela ouviu duas mulheres conversando em turco, rindo e apontando discretamente para Emir. Uma delas, percebendo que Isabela não entendia o idioma, falou em inglês. Ele é famoso aqui, o noivo da senhorita Leila. O coração de Isabela gelou. No noivo? Murmurou sem acreditar. A mulher confirmou com naturalidade. Sim, a filha do senhor Karahan. O casamento será anunciado em breve. Isabela ficou paralisada. Emir, percebendo sua expressão, se aproximou. O que aconteceu? Ela o encarou com os olhos marejados. Então é isso? Você tem uma noiva? Ele suspirou, desviando o olhar. Não é o que você pensa. Não é o que eu penso? Sua voz saiu embargada. Você me beija, me faz acreditar que existe algo, mas está comprometido com outra pessoa? É um acordo de negócios, ele respondeu frio. Não é, amor. As palavras dele foram como facadas. Negócios? Ela repetiu, sentindo o peito apertar. E eu? O que sou? Mais um contrato na sua vida? Sem esperar resposta, Isabela se virou e saiu apressada, ignorando os chamados de Emir. De volta ao hotel, jogou-se na cama e chorou como há muito tempo não chorava. Sabia que estava se apaixonando, mas também sabia que não queria ser a outra, uma sombra em meio a interesses milionários. Na manhã seguinte, sem avisar ninguém, ela comprou uma passagem de volta ao Brasil. Decidira que precisava fugir antes que seu coração fosse completamente destruído. O aeroporto de Istambul estava lotado naquela manhã. Passageiros se apressavam, malas giravam nas esteiras, vozes em dezenas de idiomas se misturavam em um caos organizado. No meio disso tudo, Isabela caminhava rápido, o coração apertado, segurando o bilhete de embarque como se fosse sua salvação. É melhor assim, repetia a si mesma, longe dele, longe dessa ilusão. Mas, a cada passo, sentia uma dor quase física no peito. Deixar Emir para trás parecia como arrancar um pedaço de si. Já na fila para o embarque, ouviu seu nome ecoar em alto e bom som. Isabela? Ela congelou, reconheceria aquela voz em qualquer lugar. Virou-se e o viu. Emir atravessava o saguão com uma determinação feroz, desviando das pessoas como se nada pudesse detê-lo. Alguns passageiros o reconheciam e cochichavam, mas ele não se importava. O que você está fazendo aqui?
Isabela perguntou, a voz trêmula, tentando manter a firmeza. Ele parou diante dela, respirando fundo. Os olhos escuros ardiam em intensidade. Você não vai embora, não assim. Emir, eu não pertenço ao seu mundo. Você tem uma noiva, tem uma vida que não inclui alguém como eu. Ela respondeu, tentando conter as lágrimas. Eu não vou ser um erro na sua história. Ele se aproximou mais, baixando o tom de voz, quase implorando. Não há noiva, não há vida sem você. Isabela balançou a cabeça nervosa. Não diga isso, você nem me conhece de verdade. Então, Emir, em um gesto inesperado, tirou uma pequena caixa do bolso, abriu diante dela, revelando um anel brilhante. Case-se comigo. O tempo pareceu parar. Passageiros pararam para olhar. Murmúrios ecoaram pelo salão. Isabela regou os olhos, incrédula. Ele segurou sua mão com firmeza. Um casamento de 1 hora, só 1 hora, se você quiser. O tempo que precisar para ver que eu não estou brincando, que eu não quero negócios, contratos ou convenções. Quero você. As lágrimas rolaram pelos olhos dela. Emir, diga sim, ele sussurrou, a voz quebrada. Mesmo que dure 1 hora, será a hora mais verdadeira da minha vida. Isabela sentiu o mundo desmoronar e, ao mesmo tempo, renascer. Entre lágrimas e sorrisos nervosos, ela murmurou, sim. E naquele instante, no meio de um aeroporto barulhento, os dois se abraçaram como se não houvesse mais ninguém no mundo. O carro de Emir cruzava as ruas de Istambul em alta velocidade. Isabela, atônita, mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. Há menos de 1 hora, ela estava prestes a voltar para o Brasil. Agora estava indo para se casar com um homem que mal conhecia, mas que já dominava cada batida de seu coração. Ele a levou até uma pequena mesquita antiga, quase escondida entre vielas iluminadas por lanternas. Dentro havia apenas um imã idoso que parecia já estar esperando por eles. Tudo havia sido preparado em silêncio, longe dos olhos curiosos da sociedade turca. Isabela olhava ao redor com o coração acelerado. Emir, isso é real demais. Eu não sei se consigo. Ele segurou sua mão com força e falou em voz baixa, quase suplicante. Só 1 hora, prometo. Se depois disso você ainda quiser ir, eu mesma levarei ao aeroporto. Mas preciso provar que o que sinto é verdadeiro. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Havia algo em Emir que ia além de charme ou poder. Ele parecia despido de tudo, vulnerável, como se tivesse colocado a própria alma em suas mãos. O casamento começou. O imã falou palavras em árabe que Isabela não compreendia, mas sentia. O ar estava carregado de emoção, como se o tempo tivesse parado apenas para os dois. Quando Emir colocou o anel em seu dedo, seus olhos escuros brilhavam de uma intensidade quase dolorosa. Eu juro, mesmo que seja por 1 hora, você é minha esposa, murmurou. Isabela, com a voz embargada, respondeu, e eu juro, mesmo que seja só por 1 hora, serei sua. Eles
se beijaram, selando a união. Não havia luxo, nem convidados, nem flashes de câmeras, apenas os dois e o silêncio no coração de uma cidade milenar. Após a cerimônia, Emir a levou para caminhar pela ponte sobre o Bósforo. A lua refletia na água e o vento frio fazia os cabelos de Isabela dançarem. Eles riam, choravam, se abraçavam como se cada minuto fosse precioso demais para ser desperdiçado. O relógio corria e quando a hora prometida terminou, Emir parou diante dela. O tempo acabou. Você é livre para partir, Isabela. Ela o encarou com lágrimas nos olhos. Percebeu que, em apenas uma hora, Emir havia lhe dado mais do que muitos dariam em uma vida inteira: entrega, vulnerabilidade, amor verdadeiro. Eu poderia ir, ela sussurrou, mas acho que meu coração decidiu ficar. Emir sorriu, emocionado, e a abraçou com toda a força que tinha. Então, que seja para sempre. Naquele instante, Isabela entendeu. O amor deles havia nascido de um acaso, crescido em meio a conflitos e provações, mas não estava condenado a durar apenas uma hora. Era eterno. Na manhã seguinte, Isabela despertou em um quarto amplo, de janelas abertas para o azul do Bósforo. Por um instante, pensou que tudo tinha sido um sonho, mas o brilho do anel em seu dedo a fez lembrar. Havia se casado com Emir Demir. Ele já estava de pé à varanda, com uma xícara de café na mão, impecável como sempre. Bom dia, esposa, disse em tom suave, mas carregado de significado. Isabela corou. Ainda soava estranho ouvir aquela palavra. Você se dá conta do que fez? Ela perguntou, tentando soar firme. Isso não foi só uma loucura, Emir. Você é um homem público, poderoso. As pessoas vão descobrir. Ele se aproximou, tocando seu rosto. Deixe que o mundo descubra. Pela primeira vez, não me importo com negócios, reputações ou alianças. Quero apenas você. Mas a realidade chegou rápido. Poucas horas depois, Emir recebeu uma ligação furiosa de seu pai, o Sr. Demir. Um homem rígido, não aceitava que o filho tivesse rompido o acordo de noivado com Leila Karakan, filha de um dos empresários mais influentes da Turquia. Você manchou nossa honra e pôs em risco anos de alianças, gritou pelo telefone. E tudo isso por uma estrangeira qualquer? Isabela ouviu a discussão de longe, o coração apertado. Quando Emir desligou, ela se aproximou, hesitante. Eu não quero ser a causa da sua ruína. Talvez eu devesse voltar ao Brasil. Ele a segurou com firmeza. Não ouse repetir isso. Você não é minha ruína, Isabela. É a única coisa que me faz querer lutar contra tudo. Apesar das palavras dele, os olhares de reprovação, os cochichos e a pressão da família Demir logo começaram a pesar sobre Isabela. Ela era uma estrangeira de origem humilde, sem sobrenome de prestígio. Muitos a viam como oportunista, uma ameaça. Naquela noite, sozinha no quarto, Isabela chorou em silêncio.
O jantar na mansão dos Demir foi o primeiro teste real para Isabela como esposa de Emir. O palácio imenso, de arquitetura imponente, parecia sufocá-la com sua grandiosidade. Cada detalhe dos tapetes persas, os lustres de cristal, os quadros dourados, gritava que aquele não era seu mundo. Sentada à mesa longa, sentia dezenas de olhos sobre si. Primos, tios, tias, todos em silêncio, observando a intrusa brasileira que ousara conquistar o herdeiro Demir. O silêncio foi quebrado por uma voz doce, porém afiada. Então, essa é a mulher que fez Emir esquecer seus compromissos? Isabela levantou os olhos e encontrou Leila Karahan, linda, elegante, com um vestido vermelho que parecia feito para destacar seu poder. Leila não sorria, sua boca desenhava apenas uma linha fria. Sou Isabela, respondeu com educação, tentando manter a calma. Leila ergueu a taça de vinho, sem desviar o olhar. E eu sou a mulher que deveria ser sua noiva, disse com ironia. O clima da sala se tornou pesado. Alguns familiares tossiram nervosos, outros baixaram os olhos. Emir, sentado ao lado de Isabela, apoiou a mão sobre a dela em um gesto de proteção. Leila, basta. Mas ela não se calou. Você jogou fora uma aliança entre famílias poderosas, Emir. Tudo por uma estrangeira que mal sabe onde está pisando. Então virou-se diretamente para Isabela. Quanto tempo acha que vai durar? 1 mês? 2? Você não tem ideia de como funciona o nosso mundo. Isabela sentiu as mãos tremerem, mas ergueu o queixo. Pode ser que eu não conheça o seu mundo, Leila, mas conheço o amor, e ele não é feito de contratos nem de alianças. Houve um murmúrio de choque entre os convidados. Emir sorriu de canto, orgulhoso. Leila, no entanto, não sorriu. Seus olhos brilharam com algo perigoso. Veremos quanto tempo esse amor resiste. A ameaça ficou no ar, silenciosa, como uma espada prestes a cair. Naquela noite, de volta à mansão de Emir, Isabela desabou em lágrimas em seus braços. Eles nunca vão me aceitar, Emir, nunca. Ele a envolveu firme. Então, lutaremos contra todos, juntos. Mas, no fundo, Isabela sabia, a batalha estava apenas começando. Os dias que se seguiram o jantar foram um verdadeiro campo de batalha invisível para Isabela. Em cada reunião, em cada evento social, sentia os olhares de julgamento. As mulheres cochichavam, os homens a analisavam com desdém. Mas ninguém era mais presente e venenosa do que Leila. A ex-noiva parecia surgir em todos os lugares, no restaurante em que Emir a levou para almoçar, no mesmo leilão de arte, até no lobby do hotel onde Isabela havia se hospedado antes do casamento, sempre com um sorriso elegante, sempre com uma frase cortante. Numa tarde, Isabela caminhava sozinha pelo jardim da mansão quando Leila apareceu. O vento fazia seu véu vermelho balançar
como uma bandeira de guerra. Vejo que ainda está aqui, disse Leila, cruzando os braços. Achei que já tivesse percebido que não pertence a esse lugar. Isabela respirou fundo, tentando manter a calma. Eu pertenço ao lado de Emir. É só isso que importa. Leila se aproximou, a voz baixa e cortante. Você acha que o amor é suficiente? Ingênua. Emir pode lutar contra todos por você, mas o peso da tradição e dos negócios, cedo ou tarde, ele cederá. Você não o conhece de verdade, retrucou Isabela firme. Os olhos de Leila brilharam com algo sombrio. Ah, mas eu conheço sim, melhor do que você. Ela fez uma pausa calculada antes de acrescentar. Sabia que foi a primeira mulher que ele amou? Isabela sentiu o chão tremer sob seus pés, mas não deixou Leila ver sua fraqueza. Se ele tivesse amado você de verdade, estaria com você agora. Leila estreitou os olhos. Então vamos ver quem ele escolhe quando a pressão aumentar. Naquela mesma noite, Emir foi chamado para uma reunião emergencial com os Karahan. Quando voltou, estava abatido. Isabela percebeu imediatamente. O que aconteceu? Ele hesitou antes de responder. Eles ameaçaram romper todos os contratos comerciais com minha família. Se isso acontecer, centenas de pessoas perderão seus empregos. Isabela engoliu em seco. Era isso que Leila queria. Colocar Emir contra a parede, forçá-lo a escolher entre ela e o império que construíra com a família. Deitada ao lado dele naquela noite, Isabela não conseguiu dormir. No fundo, um medo cruel a corroía. E se Leila tivesse razão? As palavras de Emir ainda ecoavam na mente de Isabela enquanto ela caminhava sozinha pelo jardim da mansão, envolta pelo silêncio da noite. Se isso acontecer, centenas de pessoas perderão seus empregos. Ela sentia o peso daquela responsabilidade esmagando seus ombros. Nunca quisera estar no centro de um jogo de poder. Queria apenas viver o amor que nascera de forma tão improvável, mas agora percebia que sua presença estava colocando tudo em risco: negócios, alianças, reputações, até famílias inteiras. Sentou-se em um banco de pedra e, olhando para o reflexo da lua no lago artificial, uma lágrima escorreu por seu rosto. Se eu o amo de verdade, talvez a única saída seja deixá-lo livre. Na manhã seguinte, Emira encontrou pensativa, quase distante. O que há com você, Isabela? Ele perguntou, segurando suas mãos. Você não parece a mesma. Ela respirou fundo, reunindo coragem. Emir, e se eu voltar para o Brasil? Ele arregalou os olhos como se tivesse levado um soco. O quê? Não diga isso. Não depois de tudo que enfrentamos. Mas olhe ao redor, ela exclamou, lágrimas brilhando em seus olhos. Sua família me odeia, sua sociedade me rejeita e agora até sua empresa está em risco. Eu não quero ser a razão da sua queda. Ele a segurou pelos ombros, firme, quase desesperado. Você não entende, Isabela?
Se você for embora, aí sim eu caio. Você é a única coisa que me mantém em pé. Ela desviou o olhar com o coração em pedaços. Talvez o que você sente agora seja paixão, algo que vai passar. Mas esse império que você carrega nos ombros, Emir, esse é o seu mundo e eu não pertenço a ele. Antes que ele pudesse responder, um funcionário entrou apressado na sala. Senhor Demir, o senhor Karahan está aqui. Ele exige uma conversa agora. O olhar de Emir endureceu, mas antes de sair, segurou o rosto de Isabela com as duas mãos. Não tome nenhuma decisão sem me ouvir primeiro. Eu vou resolver isso. Quando ele saiu, Isabela ficou sozinha com o coração em frangalhos. Pela primeira vez, começou a acreditar que talvez amar significasse renunciar. O salão da família Karahan estava iluminado por lustres dourados, mas o clima era de pura tensão. Emir entrou com passos firmes, o olhar decidido. À sua frente, Leila estava sentada com elegância calculada, ao lado do pai, o poderoso senhor Karahan. Finalmente, Emir, disse o empresário, a voz grave. Esperávamos um homem sensato, mas vejo apenas um filho rebelde que esqueceu suas responsabilidades. Emir respirou fundo, mantendo a postura ereta. Com todo respeito, senhor Karahan, minhas responsabilidades não incluem casar com alguém que não amo. Leila soltou uma risada seca. Amor, você fala como um adolescente ingênuo. Casamentos são alianças. Amor é um detalhe que se inventa depois. O senhor Karahan bateu com força na mesa. Se continuar com essa estrangeira, todos os nossos contratos estarão encerrados. A ruína da sua família estará em suas mãos. Por um instante, o silêncio pairou no ar. Emir poderia ceder, poderia recuar, mas não o fez. Então, que se encerrem. Prefiro perder um império a perder a mulher que amo. Leila se levantou, os olhos faiscando de raiva. Você vai se arrepender disso, Emir. Essa brasileira não vai aguentar a pressão. Mais cedo ou mais tarde, ela mesmo irá embora. Ele se aproximou dela, encarando-a de perto, firme. Então que tente, porque Isabela é mais forte do que você jamais será. Leila mordeu os lábios humilhada, mas no fundo havia algo perigoso em seu olhar. Aquilo não acabaria ali. Quando Emir deixou o salão, sabia que tinha acabado de declarar guerra não só a Leila e sua família, mas a toda a rede de poder que eles representavam. De volta à mansão, encontrou Isabela de pé, esperando, com os olhos cheios de dúvida. Ele se aproximou e segurou suas mãos. Escolhi você. Sempre escolherei você. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Mesmo que isso custe tudo? Ele a abraçou com força, sussurrando em seu ouvido. Você é meu tudo. E naquele instante, Isabela sentiu que, apesar de todo o medo, não estava mais sozinha naquela luta. Os dias que seguiram foram como caminhar sobre um campo minado.
A imprensa turca não falava de outra coisa. O herdeiro de Emir rompe aliança com os Karahan por estrangeira desconhecida. Fotos de Isabela surgiam em revistas e sites, sempre acompanhadas de comentários cruéis. Na empresa, contratos começaram a ser suspensos. Parceiros hesitavam em manter negócios com alguém que tinha comprado briga com uma das famílias mais poderosas de Istambul. Emir, porém, permanecia inabalável. Eu disse que lutaria por nós, repetia todas as noites, segurando as mãos dela. Mas a guerra atingiu um ponto perigoso quando Isabela recebeu uma ameaça anônima deixada na porta da mansão. Volte para o Brasil antes que seja tarde. Assustada, Isabela mostrou a carta a Emir. Eu não quero que você perca tudo e agora também tenho medo de perder a mim mesma. Talvez seja a hora de desistir. Escute, Isabela, eu construí um império sim, mas posso reconstruí-lo se for preciso. O que eu não posso reconstruir é um coração sem você. Naquela mesma semana, Emir convocou uma coletiva de imprensa. Diante de câmeras e jornalistas, apresentou Isabela ao mundo. Esta é minha esposa. Não a escolhi por alianças, por convenções ou por dinheiro. A escolhi porque a amo. Se isso significa perder contratos, que seja, mas não perderei a mulher que dá sentido à minha vida. As palavras ecoaram por toda a Turquia. Muitos torceram o nariz, mas outros se comoveram. Aos poucos, a opinião pública começou a mudar. O gesto corajoso de Emir inspirou respeito. Leila e sua família, furiosos, tentaram pressionar ainda mais, mas descobriram que Emir tinha aliados silenciosos que sempre aguardaram uma oportunidade para romper a supremacia dos Karahan. O império de Emir não caiu, apenas se reergueu de outra forma, mais livre. Meses depois, numa tarde ensolarada, às margens do Bósforo, Emir e Isabela renovaram seus votos, desta vez com amigos próximos e parte da família que, finalmente, havia baixado a guarda. Enquanto segurava as mãos dele, Isabela sorriu com lágrimas nos olhos. Lembra quando você disse que só queria 1 hora comigo? Ele sorriu de volta, acariciando seu rosto. Lembro, mas agora sei que quero todas as horas da minha vida ao seu lado. E diante da imensidão azul do mar, eles se beijaram. Não mais como fugitivos de um amor impossível, mas como marido e mulher que haviam desafiado o mundo e vencido. O amor deles não durou 1 hora, duraria para sempre. A história agora fecha com final feliz, superação, vitória sobre os inimigos e o amor prevalecendo. Se você chegou até aqui, já se inscreva no canal, ativem o sininho, deixem o seu like e nos vemos no nosso próximo vídeo com mais uma história linda, romântica, de amor. Aguardo todos vocês. Fim.